Está começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Está no ar o Olé News, notícia e informação à sua disposição aqui pela Rádio Olé Digital. Você muito bem informado aqui na nossa programação, fique à vontade para participar conosco. Olé News, sempre de segunda a sexta-feira. As principais manchetes desta edição: olha, 3 pessoas são presas por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma em Farroupilha. Homem espancado e incendiado em Caxias do Sul. Brigada Militar prende o homem logo após assalto em Carlos Barbosa. Jovem de Farroupilha morre em prova de motocross em Arroio do Sal. Atos de vandalismo são registrados em praças de Bento Gonçalves. Farroupilha lidera a produção de uva moscatel no país. Venda de moscatel cresce 28% e impulsiona faturamento de vinícolas da Serra Gaúcha. Agência da Receita Estadual de Bento Gonçalves muda de endereço. Cresce o número de municípios infestados por larvas do mosquito da dengue. Laboratório móvel analisa fraude em combustíveis. Brasil carece de planejamento ambiental sustentável. Bolsonaro faz retirada da bolsa nesta segunda-feira. Bolsa de colostomia. Sobrevivente da Boate Kiss em Santa Maria descreve drama da tragédia após 6 anos. Algumas das manchetes aqui do Olé News, edição segunda-feira, 28 de janeiro. E claro, as informações esportivas. Informações da dupla Grenal. Ainda, a comissão técnica está na Europa para analisar de perto os jogadores. Ainda, ex-jogadores apoiam o Brasil na disputa da Copa América 2019. São essas as principais manchetes, os principais destaques do Olé News. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Temperatura neste momento marcando 27 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar em 71%. O vento soprando a 30 km por hora na direção noroeste. Vamos acompanhar a previsão do tempo para todo o Brasil a partir de agora. Com o pessoal da Clima Tempo, já está se preparando para trazer as informações completas aqui para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo. A pressão vai influenciar o leste e norte de São Paulo, sul de Minas Gerais, Grande Belo Horizonte e litoral do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Não chove nestas áreas. O tempo também fica firme entre o leste do Piauí e o interior do Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Volta a chover em Roraima, mas ainda de forma isolada. Enquanto isso, o fluxo de umidade espalha áreas de instabilidade entre o oeste de Mato Grosso do Sul e o Acre. Chove a qualquer hora com até moderada intensidade e a temperatura diminui. A maioria das áreas do país ainda terá influência do calor e da alta umidade, que favorecem a ocorrência de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de temporais isolados. Os ventos que sopram do mar vão aumentar a nebulosidade entre o leste de Alagoas, Sergipe e da Bahia, e pode chover de forma frequente. A mínima prevista para Porto Alegre é de 24 graus e 20 em Brasília. A máxima prevista para Natal é de 31 graus, 32 graus em Teresina e 39 no Rio de Janeiro. Tá, então a previsão completa para você que acompanha aqui a nossa programação. Muito obrigado pela sua sintonia. Semana começa com sol e calor em todo o país. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você segue conosco. Nesse momento a umidade relativa do ar em 71%. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo.
Olé News, sempre de segunda a sexta-feira. Hoje é dia 28 de janeiro, as informações atualizadas. Como está iniciando a sua semana? Como você está? Olha, um jovem de Garibaldi morreu num torneio de motocross em Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Fernando Zílio, 26 anos, ele teria sofrido um acidente durante uma prova e não resistiu. O jovem Fernando Zílio, 26 anos, nascido em Carlos Barbosa, atualmente residindo em Garibaldi, onde teria sofrido uma queda durante uma competição em Arroio do Sal, sendo paciente de uma parada cardíaca. O primeiro atendimento foi realizado por equipes de plantão que estavam no local. Em seguida, organizadores acionaram o SAMU e socorreram a vítima, caminhando o piloto para pronto atendimento de urgência e emergência em Arroio do Sal, já chegando sem vida. O velório ocorre na comunidade de Santo Antônio de Castro, sepultamento no cemitério da mesma comunidade. E a partir dessa terça-feira, a partir de amanhã, a Agência da Receita Estadual de Bento Gonçalves estará em novo endereço. A nova sede será na Rua Vitória, 191, sala 201. Por conta da mudança, a unidade não funciona nesta segunda-feira. Entre os serviços prestados aos contribuintes na agência estão as inscrições e alterações cadastrais dos contribuintes de ICMS e o atendimento aos contribuintes de PVA, e análise, pedidos de isenções de ICMS e de PVA, e a cobrança de tributos e o recebimento de impugnações. O horário para atendimento ao público é das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Olha, ao todo, 15 municípios da região estão em situação de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O número é maior do que registrado em abril de 2018, quando 13 municípios estavam na mesma situação. Feliz e Bom Princípio foram as últimas adições à lista, que já contava com Antônio Prado, Paraí, Nova Bassano, Nova Prata, Nova Petrópolis, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, Veranópolis e Nova Araçá. Segundo a 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, que monitora 49 cidades da Serra, a condição de município infestado é aplicada quando são encontradas em mais de uma oportunidade ou forma frequente focos confirmados do mosquito da dengue. Conforme o coordenador da Vigilância Ambiental, Patrício Ribeiro, além do calor aliado a períodos intercalados de sol e chuva, o aumento da fiscalização nos municípios foi um dos principais motivos para o aumento no número da cidade, no número da lista, Com maior número de equipes em campo, maior número de focos de mosquito é encontrado. Ribeiro também alerta para um possível aumento desse número, uma vez que muitos municípios ainda não compartilham a qualidade adequada de informações com a 5ª Coordenadoria e também não têm equipamentos suficientes para cobrir todos os criadouros de mosquito. Sobre o motivo pelo qual os municípios permanecem de um ano para o outro na lista, Ribeiro explica que sair de uma situação é extremamente difícil, já que quando a situação se instaura, a fiscalização aumenta e novos focos são encontrados. Por outro lado, nos municípios menores, falta efetivo para um aumento de equipes no combate. Com a ilusão na situação de infestação, o número de agentes indicados pelo Ministério da Saúde passa de 1 a cada 6.000 residências para 1 a cada 800 residências. Para que o número saia da condição de infestação, é preciso que o mesmo aumente nos números de combate, na frequência de visitas e possíveis criadores. O município não registre pelo menos um ano a ocorrência de focos do Aedes aegypti. Porém, a situação de infestação do mosquito Aedes aegypti não significa que casos de dengue ou qualquer outra doença tenham sido registrados nesses municípios. Conforme o último boletim epidemiológico do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a Serra não tem nenhum caso de dengue confirmado. Até o momento, 4 suspeitas foram notificadas, mas nenhuma se confirmou. Nós estamos com o Olé News, notícia e informação à sua disposição. Você participa conosco, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.
Olha, Moscatel é sinônimo de Farroupilha. Afinal, o município ostenta o título de maior produtor de uvas moscatéis do país. O Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, estima que a cidade seja responsável por colher 40% das uvas do tipo no Rio Grande do Sul, estado que detém a qualidade total do cultivo no país. Além disso, segundo o cadastro vitivinícola da Embrapa Uva e Vinho, no local há 315 hectares de cultivadores aí do fruto, que corresponde a 32% da área plantada em solo gaúcho. Esses números contribuem para que o município fosse reconhecida por lei no início de janeiro como capital nacional do moscatel. A vocação da cidade nesse nicho é reconhecida ainda por uma indicação de procedência, denominação, denominada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que atesta que uma região é especializada em determinado produto. Ao todo, 9 vinícolas da cidade estão aptas a produzir vinhos e espumantes moscatéis com selo de procedência. No futuro, a Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados deve pleitear uma denominação de origem, título que hoje só Vale dos Vinhedos possui dentro do setor vitivinícola brasileiro. Apesar do aumento na produção de espumantes na indústria, a área de uvas moscatéis sofreu uma queda de 12% entre 2008 e 2015, o último ano disponível no cadastro vitivinícola. O envelhecimento da parte dos parreirais e a mortalidade de plantas influenciou essa retração. O volume colhido também tem oscilado nos últimos anos na faixa de 17 mil a 22 mil toneladas. A exceção foi 2016, quando teve uma quebra na safra por mau tempo. Conhecidas por serem variadas tardias e de alta fertilidade, as moscatéis também são mais propícias a doenças, né? Dessa maneira, está sendo realizado um trabalho de melhoramento da matéria-prima junto à Embrapa. Aí então as informações, né? Olha, Farroupilha lidera a produção de uvas moscatéis no país. E a venda de moscatel cresceu 28% e impulsiona o faturamento de vinícolas na Serra do Rio Grande do Sul. Informação bacana para você que acompanha aqui a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pela gentileza. Olha, nós vamos trazer uma informação aqui. Prefeitura de Brumadinho multa Vale em 100 milhões de reais. É uma matéria que a gente traz aqui em parceria com a Band, né, sobre a barragem que acabou estourando, enfim. E a prefeitura está multando a empresa em 100 milhões de reais. Vamos conferir essa matéria agora. Vamos falar ao vivo da tragédia em Brumadinho, na região metropolitana de Minas Gerais. Temos imagens ao vivo de Brumadinho, onde o prefeito da cidade, Avimar de Melo, fala ao vivo. Vamos acompanhar. Se está de acordo com as licenças da Vale. Só licença do Estado. Só isso, mais nada. Prefeito, o senhor viu o que aconteceu em Mariana? O prefeito, nesse momento aqui da cidade de Brumadinho, faz uma participação com os jornalistas aqui. Ele acabou de anunciar que a prefeitura multou a mineradora Vale em 100 milhões de reais. Mineradora, como é que vai ser? Nós vamos cobrar da mineradora, como eu disse aqui anteriormente, para o repórter ao lado aqui da Band, que o nosso município vai parar. Nosso município vai parar. Nós temos hoje o comércio todo sem atividade mineradora da Vale, o município praticamente para. Que hoje é 65% do nosso CEFEM vem da Vale. Então vai parar o comércio, vai parar quase tudo na cidade, vai parar. Como que nós vamos ter atendimento? Nós temos hoje 26 PSF, nós temos hospital, nós temos UPA, nós temos a nossa escola que nós dão um material escolar, tudo de primeira qualidade, nós não vamos ter como atender isso mais. Tá? Isso, infelizmente, é a realidade. E a gente vai cobrar da Vale. A Vale vai ter que bancar isso aí. Nós, inclusive, vamos exigir da Vale que ela pague todos os funcionários, porque ela tem 3 turnos, só estava trabalhando um turno. Ela tem que pagar todos os funcionários da Vale, trabalhando ou não trabalhando, ela vai ter que pagar, nós vamos brigar para isso. Ela vai ter que dar um jeito de pagar nosso CEFEM, mesmo ela não operando, ela vai ter que pagar, porque tudo o erro dela que a mineração estourou, não foi erro nosso. Então a gente vai ter, a cidade não pode parar. A Vale vai ter que bancar isso aí tudo. E outra coisa, as vítimas, a Vale vai ter que o quê? Arcar com tudo que aconteceu. Quem paga uma vida? Tem jeito de pagar a vida? Não tem. Mas todo o apoio aos familiares, ela tem que dar o apoio aos familiares, ela tem que dar o apoio
a estrutura para essas vítimas agora, que estão sendo recuperadas, e a gente não vai aceitar a Vale ficar de braço cruzado. Conversei com o presidente agora, falei, presidente, o presidente da Vale estava aqui, entrei dentro do helicóptero com ele, falei, o senhor não pode deixar a cidade na mão e nem as vítimas na mão, porque vida não tem preço. O senhor está vendo o que aconteceu com a barragem do senhor. A barragem da Vale estourou em Brumadinho, olha quantas vidas. Porque lá em Mariana foi 19 vítimas, 19 mortes. Poderia ter sido uma, né? Exatamente. Poderia ter sido uma, mas é uma vida. Mas eles não aprenderam a lição. Porque se eles tivessem com a lição que o Estado colocou para eles também, não tinha acontecido. Eles não respeitaram tudo do Estado. Eles maquiavam muito as coisas às vezes. Prefeito, mas é insistir numa questão. Estou liberado, gente? Eu queria insistir numa questão. O senhor, mesmo com todos os laudos que demonstram que a barragem estava sem riscos, não é obrigatório ter um plano de contenção, um plano de evacuação, na medida que a atividade mineradora é sempre uma atividade de risco, ainda que com todas as licenças em dia. Não havia, por parte da Prefeitura, uma necessidade de cobrar da Vale que fizesse um plano de evacuação da cidade em caso de desastre? Não. Por parte da Prefeitura não tem essa obrigação, não. Essa obrigação é do Estado com a Vale de fazer esse plano de contenção, os critérios de liberação, quando vai liberar os alvarás é exigido isso, plano de contenção é exigido várias coisas, mas não com o município. Treinamento, por exemplo? Não, nada com o município, tudo é com o Estado, diretamente com o Estado, que as licenças são do Estado. A Defesa Civil do município, então, não trabalhava em nada com relação a isso? Não, a Defesa Civil do município até é para atender inundações que tem no município, após o acontecimento do rompimento de uma barragem, salvar as vidas, levar os desabrigados para tais lugares. A Defesa Civil nossa é para isso. Prefeito, apenas da minha parte para encerrar aqui, além dos 100 milhões de multa que a Prefeitura aplicou na Vale, qual é a principal reivindicação do senhor hoje para o governo do Estado, para o governo federal, para as autoridades? A responsabilidade o quê? A principal reivindicação, desculpa. A principal reivindicação do governo do Estado agora é que dessas multas seja repassado, pelo menos uma parte, porque às vezes o Estado vai lá, aplica uma multa de 100 milhões, eles pagam o Estado, não pagam o município, porque um sobrepõe ao outro. Se ele pagar a multa de 100 milhões ao Estado, ele não pode pagar nós. Um sobrepõe ao outro. Nós queremos é que esse dinheiro de multa seja repassado para o município, para a gente reestruturar o município, certo? O que não aconteceu em Mariana. Mariana não ganhou nem um centavo até hoje. Não sei se vocês falaram com vocês. Ele veio para cá. Ele veio para cá. Ele é meu amigo pessoal. O prefeito de Mariana é meu amigo. Ele esteve aqui ontem. Ele, quanto o prefeito de Ouro Preto, estavam me dando todo o apoio aqui ontem. São meus amigos. Falou comigo, neném, não recebi nada até hoje. Está acontecendo. Ele entrou com uma ação na França. Porque lá na França, mesmo que o Cefem, porque o Cefem separou as atividades, ela não tem que pagar o Cefem. Mas a justiça, que é o Cefem, por favor, prefeito. Mas a justiça da França, o Cefem é os impostos do minério. São os royalties do minério. Na França, a lei fala que você tem que pagar o Cefem. Se acontecer uma tragédia dessa, você tem que pagar o Cefem. E a Vale está na França também. Então, se for o caso, nós vamos entrar com uma ação na justiça, igual o prefeito de Mariana fez. Ele entrou com uma ação na França e já ganhou na justiça. Além dessa de 100 milhões, prefeito, tem alguma coisa já que o senhor está planejando? Nós estamos planejando ter o apoio agora da Vale, né? A Vale, eu acho que ela vai ter que arcar com tudo. Porque é aquele ditado, né? O que nós vamos fazer com as famílias? Porque as famílias me ligam chorando, neném, isso aconteceu. Oi? Qual que é o valor da... Não, a Vale, é isso que nós estamos exigindo da Vale. Da Vale, nós estamos exigindo da Vale agora que ela dá apoio para as famílias das vítimas, que ela faça o resgate rápido agora, ajuda a fazer, que ela dá uma resposta para as famílias agora, que ela dê as listas atualizadas rápidas, porque está demorando a listagem, a informação para a família, trazendo angústia para as famílias. Isso não pode acontecer. Qual o valor do royalties que a cidade recebe do minério? Eu não tenho o valor aproximado com você não, mas deve ser quase 5 milhões de reais. O mínimo 5 milhões por mês. E essa é a principal arrecadação do município? Essa é a principal arrecadação do município. Que agora vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Mas a gente vai tentar que exista, nós lutando contra a Vale, para ela bancar isso para nós, né? Porque senão o município vai parar. Peraí, só mais duas perguntas. O senhor acha que o senhor, enquanto prefeito, precisa pedir desculpa para Brumadinho, para as famílias que perderam parentes? Não, eu acho que eu não preciso pedir desculpa, porque a nossa equipe toda de Brumadinho está empenhada em ajudar tanto as vítimas quanto as famílias das vítimas. Eu acho que o prefeito não tem culpa de nada disso. Eu acho que quem tem que, às vezes, pedir desculpa seria a Vale, que tem que pedir desculpa à população de Brumadinho. Acho que no momento é até a Vale, tá bom?
Obrigado, prefeito. Muito obrigado, senhor, pela atenção. Acabamos de conversar, então, com o prefeito daqui da cidade de Brumadinho. Duas informações, Pablo. Assim, tudo que ele falou, obviamente, é importante, mas só para a gente fazer um resumo. O prefeito de Brumadinho acabou de anunciar que a prefeitura também multou a Vale em 100 milhões de reais e que a Vale, esse trabalho de extração de minério aqui em Brumadinho, representa uma arrecadação de 5 milhões de reais por mês para o município e é a principal arrecadação do município para resolver todos os problemas que são necessários de investimento em saúde, educação, enfim, uma situação bem dramática do município após esse rompimento aqui e a paralisação das atividades, viu, Pablo? Tá aí, muito obrigado ao Márcio Campos, pelas informações, direto de Brumadinho. A Vale sendo multada em 100 milhões de reais, a Vale era o principal recurso deste município em Brumadinho, Minas Gerais. Que situação, que tragédia. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações, porque um sobrevivente da Boate Kiss, após 6 anos, ele descreve o drama da tragédia. Fique ligado conosco, a gente já volta. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Restaurante Terra do Vinho, almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549-9605-8013. IC Rodas, conserto, pintura e diamantação de rodas em geral, solda em alumínio, personalização de rodas, venda de rodas novas e usadas e pneus novos e usados, rodas de todas as marcas. A IC Rodas aceita a roda do seu carro como parte de pagamento. Na rua Presidente João Goulart 740, bairro Universitário. WhatsApp 991092105. Acesse o site www.icrodas.com.br. Se você quer negociar o imóvel, Imobiliária Imopur, 46 anos de tradição e confiabilidade. Os melhores imóveis, as melhores ofertas. Imóveis comerciais, residenciais e industriais. Se você quer empreender e começar seu negócio de sucesso, procure-nos. Nós temos o ponto certo. A casa ou apartamento dos seus sonhos está aqui. Imobiliária Imopur, Palácio do Lavoro, loja 210 Térreo. Fone 3452-2333. Acesse nosso site www.imopur.com.br. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta aqui com o Olé News, já mandando um alô pessoal que está participando conosco, a Marina Machado, o Newton Farias, em Cascavel, Paraná, Simone está conosco também, o Otávio Padilha, a Ana Baroso, o Marcos Farias, o Arlindo Possato, a Anne Lopes, o Newton Farias, quem mais está conosco aqui? A Ediane Mota, Zimmer, Beto, a Ana também, o Anderson Gomes. O pessoal segue participando conosco, fique à vontade. Você muito bem à vontade aqui na nossa programação. O pessoal participando aqui dessa edição aqui do Olé News.
Quem tá comigo também é a Bárbara Latz. Mariana não recebeu um centavo daquela tragédia em 2015. O governo do PT não ajudou o governo de Mariana, não ajudou em Minas Gerais. O Taylor Moreno também tá conosco, o Ricardo Pedrosa também tá com a gente, obrigado. A Bárbara Latz tá falando que o prefeito de Brumadinho não tem culpa. Tá aí o pessoal participando, portanto. Agora a gente vai trazer uma matéria especial aqui na programação. Sobrevivente da Boate Kiss descreve drama da tragédia. Vamos acompanhar essa matéria especial no Olé News, edição desta segunda-feira, dia 28 de janeiro. Domingo 27 de janeiro. Foi exatamente em um domingo, há 6 anos, que 242 jovens perderam a vida enquanto se divertiam. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, deixou ainda 636 pessoas feridas e uma cicatriz eterna nos moradores da pequena cidade universitária de cerca de 270 mil habitantes. A tragédia começou por volta das 2h30 da manhã, durante o show da banda Gurizada Fandangueira. O vocalista do grupo acendeu um sinalizador que acabou atingindo a espuma de isolamento acústico, liberando uma fumaça altamente tóxica. Naquele dia, vários amigos haviam combinado de comemorar o aniversário de Andriele Rigg. Entre eles, Mike Adriel dos Santos, que tinha 20 anos na época. Ele é um dos sobreviventes daquele fatídico dia e descreve como foram aqueles momentos de tensão. E começou a fumaça, parece que a gente estava respirando fogo. Era muito quente e o olho no mesmo tempo ardia e ao mesmo tempo teu nariz estava entupido de fuligem. Quando fechou tanto de fumaça que a gente não conseguia abrir o olho. Eu só ia seguindo o fluxo para algum lugar. Fechou tudo e perdi a visão. Creio que eu fui um dos primeiros, já estava muito embolado. Eu me lembro que eu estava esmagado na frente de um cara bem mais alto que eu. Acho que um pouco depois eu só me lembro lá fora. Possivelmente eu desmaiei com a fumaça e fiquei ali pela frente. A fumaça tóxica que fez Mike desmaiar foi responsável também pela maioria das mortes. Grande parte dos sobreviventes daquela noite tiveram que fazer um tratamento respiratório especial. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre atendeu 18 vítimas, todas em situação muito grave. 16 sobreviveram, mas 2 pessoas morreram. O médico pneumatologista Hugo de Oliveira, que atendeu as vítimas da Kiss, explica o tratamento usado com os pacientes. O problema principal quando acontece uma inalação tão intensa é uma inflamação nas pequenas vias aéreas, na periferia, que a gente chama de bronquiolite. Aplicamos em todas as vítimas um procedimento que se chama broncoscopia, com limpeza da via aérea e retirada de todo esse material que ficou na via aérea. Essa limpeza propiciou que houvesse uma recuperação dos brônquios sem uma sequela, sem cicatriz, que pode acontecer quando se tem um dano tão intenso como foi o que aconteceu com esses jovens. Além de problemas físicos, as vítimas e familiares também tiveram que lidar com traumas psicológicos. Por isso, logo após a tragédia, foi criado o Acolhe, justamente para realizar atendimentos psicológicos e psiquiátricos. Ainda hoje, 80 pessoas relacionadas à tragédia estão em atendimento pelo Acolhe Santa Maria. Mike conta como foi a sua recuperação e as sequelas que ainda o acompanham. Fui saber sobre a tragédia 3 semanas depois. Eu fiquei 1 mês internado, acho que 28 dias. Fiquei a primeira semana de domingo a domingo em coma. Daí me acordei e fiquei mais 3 semanas no hospital. Tive queimaduras severas internas e externas, algumas cirurgias plásticas e tudo mais. A maior dificuldade foi, eu me recuperei bem das queimaduras, foi a memória, perdi muita coisa, então eu não tenho memória a curto prazo. Atualmente o processo criminal está no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o parecer se o julgamento irá ou não à júri popular. Mike diz o que pensa sobre os culpados pela tragédia. Foram questão de sucessão de erro e cada erro a sua proporção, né? Uns com menores e outros com maiores. Creio que o banco dos réus está pouco, né? Deveria ter bem mais gente lá e gente mais importante lá do que os 4 da banda, né? Claro, eles tiveram o seu nível de culpabilidade, né? Se for provado, que sejam julgados assim como a justiça preferir. Mas eu creio que deveria ter mais gente lá, respondendo por seus atos, né? Por suas responsabilidades. Eu acho que
quem ficou com a caneta suja de sangue não tá lá sentado como deveria, né? 6 anos se passaram, mas as marcas que a tragédia da Boate Kiss deixou são permanentes. Os pais ainda esperam por uma resolução na justiça para que os responsáveis sejam punidos. Os sobreviventes buscam uma vida nova e tentam deixar para trás aquela noite que parece ainda não ter terminado. Esperar pelo melhor. Melhor não, né? Porque não vai ter nunca melhor. Não vai ter nada, vai me trazer a Jimmy de volta. Ninguém tá livre de perder outro filho numa mesma situação. Vamos continuar sempre na busca por justiça. Quantos sonhos foram cortados no meio dessa coisa aí? Quanto sofrimento tem? Produção e edição, Mariana de Freitas. Reportagem, Daniel Fagundes. Tá aí essa reportagem especial para você. Vamos conferir mais um pouco, mais um trecho. A gente achou que fosse briga, que acontece às vezes, né? Momentos antes, Lucas, namorado de Yasmin, havia saído para ir ao banheiro. A gente dançou as músicas assim, e daí ele foi no banheiro. E quando daí começou tudo, né? Com o fogo tomando conta do teto, sobre o palco, a banda e o público procuram sair rapidamente do local. No caminho até a rua, as únicas saídas são as 2 portas da frente da boate, guardadas por 2 seguranças. Daí quando a gente finalmente conseguiu chegar perto dos seguranças lá, eu cheguei na parte que ele já estava dizendo... Peraí, vamos acertar a comanda lá. Daí a gente ficou desesperado, todo mundo começou a gritar, como assim? Tá pegando fogo. Não. Daí colou de segurança, foi lá por trás, viu mesmo que realmente estava acontecendo aquilo e disse pra ele, libera que tá pegando fogo em tudo. Ele liberou a porta e a gente se jogou pra fora. Começou a fumaça, empurrar e a gente viu que era fogo. Tá aí, né? A tragédia da Boate Kiss completando 6 anos. Muitas ainda sem respostas, muitas perguntas ainda sem respostas. A gente segue por aqui com o Olé News desta segunda-feira, dia 28 de janeiro. Olha, Bolsonaro faz retirada da bolsa de colostomia nesta segunda-feira. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo na manhã deste domingo para se preparar para a cirurgia que fará a retirada da bolsa de colostomia. O procedimento médico está programado para o início da manhã desta segunda-feira no Hospital Albert Einstein. Bolsonaro viajou acompanhado de uma delegação que incluía assessores e ajudantes de ordens e da esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela deverá ficar com o presidente nos dias em que ele permanecer internado em São Paulo. O presidente vai permanecer internado no hospital por pelo menos 10 dias. O vice, Hamilton Mourão, vai assumir a presidência durante a cirurgia e nas 48 horas após o procedimento. Bolsonaro tem junto ao corpo uma bolsa de colostomia implantada em setembro do ano passado, quando foi operado após receber uma facada de Adélio Bispo de Oliveira durante campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. Esta será a terceira cirurgia a qual Bolsonaro será submetido desde o atentado. Com informações de São Paulo, João Vitor dos Santos. Ok, muito obrigado, João Vitor dos Santos, pelas informações, pelos destaques. A gente segue por aqui trazendo as informações do Olé News, edição desta segunda-feira. Olha, laboratório móvel analisa fraude em combustíveis. Essa informação a gente vai trazer daqui a pouquinho. Agora a gente vai trazer um destaque aqui, porque o Brasil carece de planejamento ambiental sustentável. A Raquel Cordeiro vai trazer essas informações agora aqui no Olé News. Para você que acompanha em todo o Brasil, vamos acompanhar essa notícia. Após sirenes serem acionadas pelo risco iminente de rompimento de outra barragem na região do Parque da Cachoeira na madrugada deste domingo em Brumadinho, a Defesa Civil informou que não há mais riscos. A Vale divulgou um comunicado confirmando a informação que diminuiu o nível de risco da barragem. Houve a permissão para que os moradores voltassem para suas casas e o Corpo de Bombeiros retomou a busca por desaparecidos na região. O risco de rompimento da barragem em Mina Córrego do Feijão havia sido debatido em dezembro de 2018 na Câmara de Atividades Minerárias, na sede da Secretaria do Meio Ambiente, enquanto aprovavam a ampliação acelerada das atividades do complexo Paraopeba.
Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Luciano Guimarães, a tragédia de Brumadinho estava anunciada, uma vez que o mesmo Estado e o mesmo grupo empresarial cometeram novamente um crime ambiental. Desde agosto de 2018, o órgão vem contribuindo com recomendações ambientais para todos os estados brasileiros. O Brasil tem normas, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, tem dispositivos para contemplar as diversas variações de situações de território, de situações climáticas, de situações econômica, para conseguirmos transformar nossas cidades em cidades sustentáveis, cidades saudáveis. Além da impunidade, para Guimarães, o que mais preocupa é a falta de planejamento do território brasileiro para as ocupações humanas, a exploração dos recursos naturais e a falta de uma gestão comprometida com esse planejamento, que não deve ser pelo período de uma gestão, mas um planejamento de Estado que considere principalmente suas bacias hidrográficas. Há tecnologias para a exploração de recursos muito mais seguras e sustentáveis. De minério de ferro, principalmente, já existem outras tecnologias que não são tão recentes, mas que são muito menos vulneráveis, tornam a exploração muito mais segura por utilizar menos água, economia de água e segurança no transporte dos dejetos. Tem um outro aspecto. A gente planeja por territórios urbanos, às vezes, em alguns casos, com territórios regionais. Mas é preciso que a gente planeje também com territórios por bacias. Mariana, o desastre foi em Minas e foi desaguar no oceano, lá no estado do Espírito Santo, na foz do Rio Doce. O documento chamado As Cidades Pedem Socorro, onde constam as 53 recomendações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, defende autonomia técnica e responsável pelas políticas nacionais de habitação, saneamento básico, mobilidade e desenvolvimento urbano. O documento lembra ainda que o Brasil tem competência técnica para tratar dos problemas urbanos e não faltam planos ou leis. No entanto, para a implantação, é preciso decisão assertiva para pôr em prática. As Cidades Pedem Socorro foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro e a todos os presidenciáveis antes do pleito. Com informações de Minas Gerais, Raquel Carneiro. Ok, obrigado Raquel Carneiro pelas informações, pelos destaques aqui no Olé News. Olha, quero mandar um alô pro pessoal que está participando conosco aqui na nossa programação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. Olha, o Fábio Pinheiro está participando conosco, falando: brasileiros de Londres estão orando por Brumadinho. Força Brumadinho, é o que diz o Fábio Pinheiro em Londres, acompanhando, estão orando por Brumadinho, essa população aí que acabou sofrendo, né, com essa tragédia. A Eva Bolsonaro falando aqui que é um absurdo, até hoje não teve punições para os responsáveis deste fato de Santa Maria, que a gente também trouxe aqui na nossa programação, completando 6 anos após a tragédia. A Ediane Mota Zimmer: infelizmente no Brasil quem tem muito dinheiro fica impune e a corrupção em tudo. Humberto de Campos Gomes: a maioria das tragédias verificadas no Brasil foram as responsabilidades do PT no poder, foram quando o PT estava no poder, inclusive dando origem às ocorrências na mineradora de Minas Gerais. A Eva falando que o Brasil é um país de impunidade, país de dar nojo, segundo a Eva. O Glaucio Souza: será que foi um ato terrorista? Pergunta sobre a tragédia de Santa Maria. O pessoal participando conosco nessa edição aqui do Olé News. Agora, uma outra informação que nós vamos trazer aqui na nossa programação a partir de agora. A gente vai trazer esse destaque, até porque Laboratório Móvel analisa fraude em combustíveis. Nessa informação a gente vai trazer aqui na nossa programação, para todos vocês que acompanham, que estão ligados na programação do Olé News desta segunda-feira, dia 28 de janeiro. Vamos acompanhar essa matéria com a Priscila Pasco. Fiscalização está de olho nas fraudes de combustíveis e nos erros operacionais cometidos por postos do Rio Grande do Sul. Assim que a demanda é solicitada por alguma comarca do Ministério Público do Estado, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor realiza a coleta das substâncias no respectivo município.
Em seguida, o material é levado a um laboratório móvel instalado nas dependências de cada promotoria. A interpretação é feita por um engenheiro químico, como explica o promotor de justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho. Na realidade, são várias análises. Algumas são praticamente questões de segundos e outras levam algum tempo mais, são de 10, 15 minutos. Embora cada combustível seja possível fazer mais de uma análise sobre os parâmetros que são fixados pela Agência Nacional do Petróleo. O promotor comenta ainda quais são as fraudes mais comuns. Aquelas mais tradicionais que nós tínhamos antigamente, como a adição de solventes na gasolina, por exemplo, já é uma fraude que não se encontra aqui no estado há bastante tempo. Ainda persistem algumas inconformidades no teor do álcool, no percentual permitido, que faz parte da gasolina, muito embora hoje, com as proximidades dos valores desses dois combustíveis, já não é uma prática tão interessante para fraudador quanto era antigamente. E também a adição de água, eventualmente, no etanol e eventuais solventes que também são adicionados no óleo diesel. Caso alguma anormalidade seja identificada no combustível, o Ministério Público toma providências contra o estabelecimento. Alcindo Filho ressalta que grande parte das denúncias estão relacionadas a erros operacionais. De qualquer forma, para efeitos de defesa do consumidor no âmbito civil, as medidas cautelares são as mesmas, ou seja, a imediata suspensão da comercialização do combustível. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, muito obrigado, Priscila Pasco. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco retorna com informações da segurança pública e também informações esportivas aqui no Olé News, edição desta segunda-feira, dia 28 de janeiro. Não sai daí. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. O Jornal dos Bairros de Bento Gonçalves está cada vez maior e melhor. Estamos com distribuição em toda a cidade e contamos com conteúdo de qualidade para deixar você, leitor, muito bem informado. Venha fazer parte desse time de sucesso. Leia e anuncie. Em nossas redes sociais, todos os dias notícias atualizadas. Acesse jornaldosbairrosbg.com.br e curta nossa fanpage. Jornal dos Bairros, distribuído no primeiro, segundo e último sábado de cada mês. Um pão quentinho feito na hora, na Padaria Brasil, tem seu valor. Pão francês 7,85 ao quilo, pão colonial 9,85 ao quilo, pão de forma para sanduíche pacote 500 gramas 3,30 unidade. Aproveite e leve para casa as delícias da Padaria Brasil. O seu café com sabor mais que especial. Pães fresquinhos e deliciosos, feitos com amor, só na Padaria Brasil. Costumalha Confecções, há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta com o Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Muito obrigado pela sua sintonia. A Liner Moreira Souza Lima está conosco. A Loivane Dalanhese Zanetti também está comigo. Obrigado. O Rodrigo, a Ana. Loteamento Bertolini em Bento Gonçalves acompanhando também a programação aqui do Olé News. Olha, um homem foi espancado e incendiado em Caxias do Sul. O SAMU e a Brigada Militar foram acionados
E encontraram Alexandre Corrêa, 41 anos, caído na Avenida Olivares Marcelino Teixeira, no bairro Mariane. O relato inicial é que a vítima foi espancada por um agressor. Após os autores do crime ainda atearam fogo neste homem, Corrêa foi encaminhado ao Hospital Pompeia. De acordo com a instituição, a vítima foi transferida para o bloco cirúrgico no início da tarde. O caso dele não é grave, mas inspira cuidados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a Polícia Civil agora procura por testemunhas das agressões. Quem tiver informações podem denunciar aí de forma anônima, né, pelo telefone 54-3238-7728. E olha, o que seria uma execução, né, de um homem no acerto de contas do tráfico de drogas resultou na prisão de 3 homens por tentativa de homicídio. Após a vítima conseguir fugir e correr até uma viatura da Brigada Militar para pedir socorro. O caso aconteceu no bairro Industrial, em Farroupilha. De acordo com o relato da Brigada Militar, as guarnições faziam averiguações no bairro quando avistaram um indivíduo carregando em direção à viatura um outro homem perseguindo. O perseguidor, ao avistar a polícia, retornou para o matagal onde havia saído. Logo na sequência, uma ligação para o 190 informou sobre um Corsa preto suspeito próximo ao local dos acontecimentos. Os policiais militares localizaram um automóvel e encontraram 2 homens que confessaram a participação na tal execução, que seria motivado por uma dívida de drogas. Um terceiro envolvido saiu numa casa próxima e foi até as guarnições, tendo sua participação no caso confirmada pelos 2 outros. Com os bandidos foram apreendidos um revólver calibre 38 com registro de furto em Caxias do Sul e 4 cartuchos deflagrados, além de uma pá. Os dois detidos foram beneficiados com a liberdade provisória por serem réus primários, terem trabalhado e estarem trabalhando, né, e terem endereço fixo. A defesa deles afirma que eles se envolveram na ocorrência por darem carona e que não pretendiam participar de nenhum homicídio. O terceiro envolvido é Tiago Gonçalves, que teve a prisão preventiva decretada, seguido e segue recolhido. Ele foi apontado como o perseguidor que teria dito que iria matar a vítima. Aí, informações, né? E na noite de ontem, a Brigada Militar foi acionada por meio do telefone de emergência 190 para atendimento de uma ocorrência de roubo a pedestre ocorrida no bairro Triângulo, em Carlos Barbosa. Um homem moreno, vestindo uma camisa cinza e portando uma faca, havia subtraído o celular e um relógio de uma mulher que caminhava em via pública. De imediato foram despachadas as guarnições da Brigada Militar até o local do crime, sendo que durante as buscas os policiais militares localizaram o indivíduo com as características repassadas e durante busca o pessoal foi localizado com os suspeitos, objetos subtraídos e a faca utilizada para a prática do roubo. O autor do crime, identificado como Lucas Sutil de Oliveira, 18 anos, com antecedentes policiais por roubo a pedestre, foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. E 2 banheiros públicos foram depredados em Bento Gonçalves na madrugada de hoje, um na Praça Centenário e outro na Praça Vico Barbieri. Os casos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento através de boletins de ocorrência. As equipes trabalharão durante todo o dia a fim de reparar os danos. Além disso, a Igreja São Bento foi invadida por meliantes na madrugada de sábado. Foi arrombado um balcão com objetos religiosos, além de terem levado uma determinada quantia em dinheiro. Os atos de vandalismo são considerados crimes, respondendo os autores pelas penas impostas, né, na lei federal por danos causados ao patrimônio público e privado, além das punições previstas para o crime. Também essas informações. Atos de vandalismo são registrados em praças de Bento Gonçalves. Olha, homens mortos na capital tinham envolvimento com homicídios. Vamos acompanhar essa matéria aqui no Olé News. 2 homens foram mortos em um tiroteio no bairro Cidade Baixa na madrugada de sábado em Porto Alegre. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Roger Abreu de Oliveira, de 24 anos, e Salmeron Bates Costa, de 28 anos, tinham envolvimento em pelo menos 6 homicídios. Em um dos crimes, ocorrido em agosto
de 2015, eles atuaram juntos e foram presos em flagrante. Cassiane Alves Rocha, de 21 anos, a outra vítima do atentado, não tinha antecedentes criminais. De acordo com as investigações, a jovem foi morta porque estava com o grupo. O alvo dos atiradores era Roger Oliveira. A hipótese trabalhada pela polícia é a de crime relacionado com desavenças no tráfico de drogas. Já há suspeitos identificados, mas os nomes não serão divulgados para que não se atrapalhe o processo de investigação. De Porto Alegre, Raquel Carneiro. Muito obrigado, Raquel Carneiro, pelas informações. Ainda 3 pessoas são mortas a tiros em Gravataí. Idoso é encontrado morto no interior de Triunfo. Crime na Cidade Baixa pode estar relacionado ao tráfico de drogas em Porto Alegre, diz delegada. Foragido do presídio de Passo Fundo é capturado em Erechim. 3 jovens morrem e 3 ficam feridos a tiros no Cidade Baixa, em Porto Alegre. Laudo confirma que ossada encontrada é de contadora desaparecidas. Restos mortais de Sandra Mara Trentin, de 48 anos, estavam no matagal interior de Palmeira das Missões. São essas informações policiais, as informações do plantão policial aqui no Olé News. Temos também informações esportivas. Olha, jornal francês confirma nova fratura no pé direito de Neymar. Felipe Sboril. O jornal francês Le Parisien confirmou neste final de semana a informação de que Neymar tem novamente uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Lesão muito semelhante à que ele teve antes da Copa do Mundo de 2018. Os exames de imagem constataram uma linha de fratura na região e uma nova cirurgia ainda não está descartada pelo departamento médico do Paris Saint-Germain e também da seleção brasileira. Diante deste cenário, o Paris Saint-Germain convidou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, para avaliar a situação do atacante. O profissional responsável pela primeira operação de Neymar no local, que foi realizada em fevereiro do último ano, viaja nesta segunda-feira para Paris, a fim de opinar sobre qual será o melhor método de recuperação. Neste domingo, o técnico Tite já havia visitado o atleta antes de presenciar a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Rennes pelo campeonato francês. Neymar passou pela primeira avaliação médica na última quarta-feira, depois do jogo do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg pela Copa da França, partida em que deixou o gramado contundido no segundo tempo e foi direto para o hospital. Em um comunicado no mesmo dia, o presidente do clube parisiense confirmou a reativação das dores no 5º metatarso do pé direito. Com informações do futebol internacional, Felipe Sboril. Muito obrigado, Felipe Sboril, pelas informações. Olha, titulares do Grêmio estreiam no Gauchão diante do Juventude. O tricolor enfrenta o Juventude na noite de hoje, às 20 horas, na Arena. Apesar de maior concorrência, Jael exalta reforços do Grêmio. Cortez elogia Juninho Capixaba e vê colega em alto nível no Grêmio. Informações do Grêmio também aqui no Olé News. E ainda, segunda derrota seguida, liga o alerta na direção do Internacional. Odair Helman cita erros na derrota para o São José e garante títulos a partir de quarta-feira. Titulares a partir de quarta-feira. Com as informações também do Internacional. Olha, a comissão técnica está na Europa para analisar de perto os jogadores da seleção brasileira. Vamos acompanhar. Felipe Sboril de volta aqui no Olé News. A comissão técnica da seleção brasileira está na Europa para analisar jogadores visando, claro, a disputa da Copa América e dos próximos amistosos que virão pela frente. Esta é a primeira agenda de observações do time comandado pelo técnico Tite. Em pauta estão 7 partidas envolvendo os campeonatos inglês, espanhol, francês e também português. Viajaram para o velho continente o técnico Tite e o coordenador de seleções Edu Gaspar. Em Paris, eles acompanharam o jogo entre Paris Saint-Germain e Rennes. No próximo dia 30, estarão na Inglaterra
para olharem de perto no estádio Anfield, Liverpool e Leicester. Ainda viajam para a Espanha no dia 2 de fevereiro e acompanharão Barcelona e Valência. Kleber Xavier, auxiliar técnico, e Fernando Lázaro, analista de desempenho, vão assistir 4 jogos em loco: Porto e Belenenses, Everton e Wolverhampton, Manchester City e Arsenal, West Ham e Liverpool. Na última quinta-feira, a seleção brasileira conheceu os adversários da primeira fase da Copa América, que será disputada aqui no Brasil. O time de Tite estreia contra a Bolívia, depois enfrenta a Venezuela e o Peru na primeira fase. Com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações, pelos destaques. Manolazão pro Adriano Silva. Tá ligado conosco? Obrigado, Adriano Silva. O Cláudio Gonçalves também tá com a gente. O Ed Carlos Alves, a Aline em Bento Gonçalves. O Valdir também tá com a gente. O Fábio Pinheiro. Enfim, o pessoal participando aqui dessa edição do Olé News. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. O Olé News volta amanhã aqui na nossa programação. Continue conosco. Grande abraço, tudo de bom.